com esse conteúdo. E você, tem cuidado da sua saúde? Ou você tem convivido normalmente com o desconforto, com a dor, procrastinando de fazer o exame, né, doutora Jéssica? Vou fazer o exame, e não faz. E aí? Samuel, que honra a gente estar recebendo a Bela, né? A Isabela Camargo. Demais, colega, jornalista, inspiração. Só a hora que ela já abre a boca com esse vozeirão dela, já impacta muita gente, não é não? Uma honra estar com você. Obrigada, Samuel. Obrigada, Mara, pelo convite. O privilégio de te conhecer pessoalmente. Eu acho que como todas as meninas, né, desse Brasil, quando te encontram, tem uma sensação do tipo assim, nossa, que bom que eu tô te reencontrando, porque eu já te conheço há muito tempo, né, doutora? Gente, igual boba, né? Uns 5 minutos. A mesma impressão que eu tive. Bem feliz em estar aqui. Ela uma querida. Não é à toa que ela é muito querida no nosso meio. Bela, né? Ela é. Isabela. Bela. Bela, que está gravidinha. Grávida. Tá aí, ó, com a mãozinha dela. Grávida da Angelina. Grávida já senta, já apoia, né? Grávida do Antônio agora. A mãe da Angelina, que tem 4 aninhos. A Angelina vai fazer 4. O mais curioso é que eu achei que eu nem seria mãe. Sabe, eu vivi um contexto profissional tão pesado que eu achei que eu nem seria mãe. Inclusive, esse contexto explica muito o que eu vivi em 2018, ainda quando eu trabalhava na Globo. E aí, eu agora tô grávida novamente, aos 44 anos. E eu gosto muito de falar isso para as mulheres, porque senão há uma desesperança quando a mulher faz 40, né, doutor? Porque, nossa, agora vai ser mais difícil ou não. Então, não, eu consegui engravidar naturalmente. Não sou melhor nem pior que ninguém, mas cuidando da saúde é inacreditável como depois o corpo reage. Realmente. Né? Então, olha lá. Você tá com papai financeiro. Família linda. Papai financeiro é a Angelina. Ali, a Angelina. A Angelina, que linda. O Antônio vem em julho, né? E o Antônio vem em julho. Tô de 4 meses. 4 meses. E engravidei agora aos 43. Mas, Isa, você acha que ter engravidado aos 43... Eu vi que você e seu esposo, Thiago, né? Cogitaram até adotar uma criança, né? Parece que já estavam nos planos. A parte engraçada é porque foi muito legal ter a Angelina. Então, eu que nem imaginei que seria mãe, por um estilo de vida insano, insustentável, né? Tanto que me levou ao burnout. Eu achei que eu não seria mãe. Nessa vida, eu falei, realmente não vai ser dessa vez. E aí, depois eu conheço o Thiago, me recupero do burnout. Quando eu conheço o meu amor próprio, eu gero o amor. Então, eu só consegui gerar a Angelina depois que eu experimentei o amor. Sim. E depois desse tempo... Tava tão legal com a Angelina que eu comentei com o Thiago, eu falei, a gente podia adotar uma criança, né? Mal sabia eu que eu já estava uns dias já grávida. Bem sabia você, né? Exato. Bem sabia. Exato. E depois, assim, você passou pela Globo, você veio do Paraná. Sim. Certo? Passou pela Band também. Sim, faz 28 anos que eu saí do Paraná, Mara. E assim, da sua trajetória, o que você destaca? Alguns pontos inclusive, foi no SBT, eu estava lá ontem com Amanda Françoso, Luiz Bart. O Bart, inclusive, fez um monte de homenagem a você. Ele fez um monte de homenagem a você, o Bart. O Bart, super querido, né? Olha só que curioso. Quando eu saio do Paraná, eu tinha 16 anos. E aí eu chego no SBT, fui dar uma entrevista, eu tinha participado de um concurso de beleza. E aí eu fui dar uma entrevista no SBT, acabei trabalhando lá como bailarina. Agora veja, o ponto interessante então, como a Mara perguntou. Quando eu estava no SBT em 1997, eu participava de um programa chamado Fantasia. Olha aí, tá no ar, Cadê ela? Onde é que tá ela? Tô ali no meio. Eram 50, né? Ali embaixo. Ali embaixo. Aqui tá fazendo assim com o dedinho? Pra baixo. Aí... ali. A Colinha, né? Essa agora fazendo a Colinha apresentando com a mão no telefone. Bom, aí o que acontece? Agora a legenda ali embaixo. Isso. Fazendo caras e bocas. Pronto. Sim. O Fantasia era esse horário, tá? O Fantasia era esse horário da tarde. Sim. Né? À tarde, é verdade. Mas veja só, quando começou, foram 12 mil jovens para 50 trabalharem no Fantasia. Em um determinado momento, a gente precisou gravar um CD. Porque era o auge do axé, e aí precisava se gravar um CD de música. Olha. Por que eu estou contando isso? Porque naquele momento em que foi colocado um microfone, e o produtor musical na época foi o Arnaldo Sacomani, ele disse assim... Arnaldo, querido. Quem sabe cantar? Tá aqui o microfone. Eu fui com a cara e com a coragem, nunca tinha cantado, nem imaginava.
Deixa eu ir. Escuta só. Aí eu fui lá, cantei Bem Que Se Quis, de Marisa Monte. Olha que corajosa. Olha que ousadia. Era a música que tava bombando Marisa na época. Monte. Era que tava a música que tava bombando na época. Pois é. Aí quando acabou, ele me chamou e disse assim, o que você vai ser quando crescer? Eu tinha 16 anos na época. Ah, não sei e tal. Ele falou, olha, vai procurar o jornalismo, porque a sua voz é grave. Olha, então uma voz pode ser que grave, você... Uma voz que passa, né? Seriedade, convicção, credibilidade. E você já olha e fala, é jornalista. Não é Aí, mesmo? o que eu fiz? No dia seguinte que ele falou isso pra mim, fui fazer um curso de rádio. Olha só, Arnaldo Sacomani. O Arnaldo Sacomani me disse isso. lá. Aí no dia seguinte eu fui fazer um curso de rádio. Por que eu conto essa história? Eu tinha 16 anos, eu não sabia cantar, mas eu não estava pensando no medo, ou se eu ia cantar mal, ou se eu ia desafinar. Não, eu tinha que aproveitar aquela oportunidade. Então, quando você me pergunta da minha carreira, o primeiro ponto foi esse. O de ter arriscado, naquele momento, de ter cantado e percebido o que uma pessoa estava me dizendo. Sim. Eu não conhecia o Arnaldo. Mas ele me disse algo e eu levei em conta. Então, eu acredito muito que Deus fala conosco através de milhares de pessoas, músicas, imagens. O tempo inteiro a gente está recebendo esse tipo de mensagem. Nos detalhes, mas você tem que ter presença. E Pra para ter se presença, atentar, né, a você isso. tem que ter saúde. Você não pode estar com dor, Uma porque quando você união está de com dor, coisas. você não está bem. Percebe? Então, Verdade. esse ponto foi muito importante. Verdade. Depois, eu fui para o jornalismo, fui para o Band News, para a Band. E quando eu chego na Globo, eu especialista, então, em comunicação já, trabalhando na principal emissora de comunicação, eu adoeci por falta de comunicação interna. Eu não reconhecia aquelas dores crônicas. Eu estava ouvindo vocês falando sobre dor. Ô, Mara, não é normal sentir dor. A gente normaliza o anormal. A gente normaliza as dores, né, doutora? Então, ali, ó, quando eu chego, né, na Globo... Nossa, como tava magra, gente do céu, que coisa. E aí, naquele momento, então, eu alcancei o lugar maior da comunicação, especialista em comunicação, mas eu não sabia reconhecer as minhas dores. Eu não sabia me comunicar comigo. Então, esse é um outro ponto muito importante da minha vida, em que eu vivo na pele o diagnóstico chamado síndrome de burnout, que até então ninguém queria falar sobre o assunto e hoje já é reconhecido como uma doença ocupacional. O que é a síndrome de burnout? Esgotamento físico e mental relacionado ao ambiente de trabalho, em que o estresse crônico não foi gerenciado com sucesso. Ou seja, é quando você está vivendo em um estilo de vida insustentável. Não é uma semana puxada, não é uma cobrança pontual, não. É um estilo de vida insustentável. Na prática, é como se eu fizesse o papel de 3 pessoas por anos. Então vai chegar um momento em que este corpo, que está executando uma tarefa de 3 máquinas... Vai gritar, né? Vai, mas ele, na verdade, ele já estava gritando por 4 anos. O apagão que eu tive ao vivo, eu estava fazendo a previsão do tempo, não foi esse era do Jornal Nacional. Eu estava fazendo eu estava trabalhando nos jornais da manhã, eu tive um apagão rápido de 3 segundos. Estava falando da previsão do tempo, das capitais, e eu travei na capital do meu estado. Olha. Então não é que eu esqueci o nome da capital de um outro estado que da Bahia, eu quase foi não... de Curitiba que você esqueceu. Eu esqueci o nome Curitiba, mas esse foi o menor problema. O problema foi, sabe qual? Que eu não desmaiei. Uau. Naquele momento, a visão ficou escura, a boca ficou seca, o estômago embrulhou, as pernas tremeram, vontade de ir no banheiro, número 1, número 2, número 3. E foram 3 segundos que, se eu tivesse desmaiado, a história teria sido outra. Talvez no outro dia você estaria ali de novo, teria continuado, ou você acha que... Não. Se eu tivesse desmaiado, Samuel, eu teria sido socorrida. Naquele momento, eu descobri que dor que não sangra dói em dobro. Nesse momento do apagão... naquele momento do apagão, e que eu não sangrei, eu não desmaiei. Sim. Ali eu descobri que dor que não sangra, doutor, dói em dobro. Para onde eu fui depois do apagão? Para o banheiro chorar. Fiz ainda mais um jornal, eu fazia 3. E aí sim, depois eu vou ao médico sob risco de convulsão. Tá? Vou sob risco de convulsão, recebo um afastamento. Quando eu retorno do afastamento, eu fui demitida. Então, o meu caso, ele só se tornou público, não foi porque eu adoeci no trabalho, foi porque eu fui demitida. Você foi depois demitida de retornar e a da justiça licença fez médica. você retornar. Aí eu fui reintegrada, só que na reintegração não funcionou porque
Hoje eu trabalho com isso, tá? Nas empresas. Então, já vou explicar agora das palestras, né? O que acontece é o seguinte, quando uma pessoa ela é afastada... Quando uma pessoa é afastada por uma doença, no retorno dela, há uma grande oportunidade da empresa em educar aquele tema para que ele não se repita, ou seja, aquilo pode ser pedagógico. No meu caso, não teve nenhuma orientação e eu tinha que lidar com olhares muito enviesados, muito mais preconceito, eu tinha que me esconder pelas escadas de emergência, e aí eu fui adoecendo ainda mais. Aí foi quando eu disse, realmente, não dá para você ficar onde não te querem. E muitas pessoas, talvez, Isa, não teriam essa coragem que você teve, né? De virar essa chave. Hoje você virou uma das porta-vozes mais importantes quando se fala de síndrome de burnout, né? Você fazendo um comparativo de um dia você esteve na maior emissora desse país, né? E com que você enveredou a tua carreira hoje, assim, você trocaria aquele dia de ontem para os dias de hoje? Maravilhosa essa pergunta. Assim como eu entendo que Deus fala através de várias situações e pessoas, também entendo que eu precisei viver o que eu vivi, tendo feito o que eu fiz, para hoje as pessoas me ouvirem sobre prevenção. Então, hoje eu trabalho com a prevenção. Hoje eu trabalho a não banalização do tema, porque tem muita gente falando, doutor, burnout sexual, burnout materno. Eu fico doida, né? Mas, então, eu trabalho agora a não banalização, a prevenção. Eu posso te dizer que eu ganhei um presente. O burnout foi um presente. Né? Foi uma grande virada de chave na minha vida. Eu não preciso te dizer que eu fui corajosa ao falar. Mas você fez esse livro publicamente. Sim. Quando você fez esse livro? Em que momento? Eu iniciei a escrita em 2017. Mas foi quando você foi demitida, não? Eu fui demitida um ano depois. Eu já estava escrevendo o livro. Certo. Tem gente foi que antes acha que de ter acontecido o que aconteceu. Tem gente que acha que esse livro é sobre a síndrome de burnout. Não, é sobre fazer as pazes com o tempo. Porque na época eu fazia a previsão do tempo. As pessoas faziam muita piada com o tempo cronológico, porque o tempo está passando muito rápido, porque eu não estou conseguindo fazer as coisas. Né? Você que está em casa sente que o tempo está passando muito rápido. Foi isso, este incômodo que eu fui buscar a resposta. Aí eu vou conversar com físicos, astrônomos, cosmólogos. E aí, doutor, a Terra está girando mais rápido? Não, Isabela. Não, porque está todo mundo dizendo que o tempo está passando mais rápido. Depois que cheguei até o MIT, que é a maior universidade de tecnologia do mundo. Não, Isabela, a Terra não está girando mais rápido, o tempo não está passando mais rápido. Aí eu vou agora para uma outra turma de doutores e falo, tá, então me explica o que está acontecendo. E aí quando eu chego numa definição muito simplista aqui, tá? Entendam bem. Ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente. Aí eu chego nas doenças do tempo. Explicada por psiquiatras e muitos outros especialistas há muitos anos. Mas agora está mais evidente. Qual o perfil que você tinha mais? O estresse, o excesso de presente, não a ansiedade? Você tinha tudo, ansiedade, o excesso do futuro? Não. O burnout tem a ver com o excesso de trabalho ao mesmo tempo. Sem tempo de recuperação. Quando você fala que ela fazia... bem, quando ela fazia como se fosse uma multidão de pessoas. Isso, 3 pessoas. Função de 3 pessoas. E assim, a definição oficial, essa que eu passei, a definição que hoje eu resumo é ausência de si mesmo. Ausência de si mesmo. Quando você está ausente de si, você vai adoecer. Bacana. O excesso de estresse crônico afeta o órgão mais vulnerável de cada um. A doutora estava falando sobre a parte renal e eu não cheguei a ter nenhuma descompensação renal, mas eu tive uma descompensação no intestino, no estômago, na pele, na safena, no coração. Então, o excesso de estresse crônico vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Por isso que é muito ruim quando você compara uma dor, uma pessoa vivendo no mesmo ambiente que você fala, mas eu estou trabalhando no mesmo lugar que você, mas eu não estou com o que você tem. Então, doutor, se não cuidar da cabeça, da mente, o corpo todo é prejudicado, não é isso? E existe uma outra banalização, além da banalização do próprio burnout. Hoje em dia tudo é encarado, então esse estresse crônico, as pessoas associam estresse com inflamação. E hoje em dia criou-se uma máquina de que tudo pode ser inflamação. De fato é inflamação, mas você não tem que tratar a inflamação, você tem que tratar a causa. Então muitas vezes você precisa rever o seu hábito, rever o seu dia a dia, rever o seu propósito até. Em remédios, esses psicoestimulantes, tem um aliás muito famoso aí, né? Pode falar o nome, mas
Aí é o... Esse, inclusive, eu usei. Usou? E eu acho que para quem está em casa é importante a gente explicar o seguinte. Já que a gente normaliza a dor, né, doutora? Se você está tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para performar, isso não é resiliência, isso é apelação. Você está apelando para dar conta de um estilo de vida insustentável. Que foi o que eu vivi por muito tempo. Mas todos esses remédios foram dados por médicos, viu, doutor? Sim. Não é que eu fui lá, escondida. Você não tomou, não se automedicou. Então a gente tem que tomar cuidado também com quem a gente recebe a orientação. Sim. Porque senão é como colocar pneu novo num carro sem motor. Bela, você faz palestra. Você hoje é uma mentora desse assunto de equilíbrio, do encontro com si mesmo. Sim, sim. E muitas pessoas que estão nos vendo, que têm esse histórico. Remédio para dormir, remédio para dor de cabeça, remédio para ansiedade, remédio para focar, para ter uma atenção. Por onde começar? Ou muitas pessoas falam assim, é um caso perdido, eu sou um caso perdido. Não. Nunca é. Como é que foi o seu start? Tal? Nunca é um caso perdido. E sempre vai ser uma abordagem multidisciplinar. Mas por onde começar? Essa questão da gente depositar todas as nossas fichas em remédio, é claro que existem situações e diagnósticos que o remédio é necessário e precisa ser feito quando é necessário. Mas precisa haver toda uma programação, uma cronologia para, quando não for mais necessário, ele ser desmamado. Certo, e a pessoa retomar hábitos de vida saudáveis que possam substituir o efeito que o remédio tem. Então, por onde começar? Gestão de tempo. Porque você não pode estar tomando um monte de remédio e de repente tira tudo. Não, vamos lá. De um dia para o outro, seu desmame, essas coisas. É engraçado que hoje eu tenho a primeira turma ao vivo de um curso que chama Por Onde Eu Começo. De tantas pessoas me perguntando, por onde eu começo? Por onde eu achei começo? Lindo, você, por onde eu começo? Eu vou fazer parte dessa turma. Adivinha, por onde eu começo? Adivinha? Dentro. Se eu estou ausente de mim, eu estou longe da espiritualidade, eu estou longe da minha fé, eu estou longe de tudo aquilo que deveria me manter firme. Então, por onde eu começo? Por dentro. Ah, tá bom, Isabela, como? Faxina. Ai, como assim? Confundiu ainda mais. Mara, hábitos. A gente está tentando fazer muito mais coisa dentro do mesmo tempo. Então, nós vamos ficar adoecidos e não é estressados, porque estresse pode ser bom e pode ser ruim. Pelo amor de Deus, não me fale esse nome faxina, que eu sou a louca da faxina. Pronto. Só que eu sou a louca da... Eu gosto de fazer faxina. Que bom. Mas sabe qual faxina que a gente tem que fazer? Em relacionamentos, ideias, opiniões, internet, grupos de WhatsApp, é a parte mais fácil. A questão é você fazer faxina em pessoas que você... Faxina. Faxina. É dizer agora não, porque senão vai faltar tempo para você. Você tinha dificuldade de falar não? Muito, mas especialmente para trabalho. Eu caía facinho na armadilha da competência. Parabéns pelo trabalho que você fez, doutor. Agora eu vou te dar mais um trabalho. Olha aí. É a armadilha do ego, né? A gente cai, total. Armadilha do ego. E outra, e é uma coisa que quando você é mais jovem, você entende que aquilo é reconhecimento. Imagina todos nós, quando nós começamos a trabalhar, quando você recebe mais responsabilidades, você está recebendo mais valor. Sim, e você abraça tudo. Agora, vou trazer a parte mais difícil dessa jornada, Mara. É quando você, né, neste turismo interno, que eu chamo turismo interno, encontra pessoas da sua família que você ama muito, mas que têm ideias que não cabem mais hoje nesse estilo de vida. Mas e aí, o que fazer? Como é? Porque é uma pessoa tão próxima, como que mudar essa rota? Se perdoar e perdoar é a primeira coisa. Mas o que eu estou falando? Quando eu faço essa jornada interna e eu vejo em falas familiares que só o trabalho é o que dignifica o homem, que nunca ninguém morreu de trabalhar, eu não me sentia no direito de descansar. Então, quando eu encontro pessoas da minha família que eu amo muito, que me ensinaram coisas muito importantes, mas essas ideias já não cabem mais, então eu tenho que fazer escolha. Às vezes não são só os familiares, às vezes são pessoas do nosso convívio, né? Colegas. Então, por isso que eu estou dizendo, a faxina mais difícil é essa de ideias e crenças. Uma pergunta muito boa nesse tema que você está falando é se você consegue se perguntar quem eu sou sem falar do trabalho. Exato. Porque a gente entra tanto nessa coisa do trabalho, a gente que é médico e vocês que são figuras públicas,
É muito difícil você Ô, dissociar Guilherme, isso. vem aqui. Até muito parece que a primeira difícil. informação Vem aqui, é Guilherme. o que É que muito você faz, difícil né? dissociar, né? Sim. Dissociar de quem você é verdadeiramente e a sua profissão. Inclusive, hoje, quando eu conheço uma pessoa, eu fico me esforçando para perguntar assim, qual é a sua área? Já nem falo onde você trabalha, o que você faz. Já pergunto, qual é a sua área, sabe? É um desafio. É um desafio. Mas diz, você, como é que você concilia? Porque você passou pelo que passou, mas você também é uma mulher multitarefa, né? É palestrante, tem o canal Interioriza, o canal um do livro, YouTube, Dá um que é um Tempo. sucesso, Olha aí. né? O livro Dá um Tempo, mentora. E aí, como é que você consegue hoje em dia conciliar a família, Mãe. filhos, gravidez? Primeiro que eu não faço nada sozinha. Eu tenho uma equipe maravilhosa que cada Agradecer a sua assessora, que é a Alessandra Bruno, assessora de imprensa, que está aqui. Alessandra, Está trabalhando e não obrigada, está hein? ouvindo o que a gente está falando dela. Então tem a Alessandra Bruno, Paulo Fonseca, Caroline Barbosa, a Ana Paula Rodrigues, que cuida do LinkedIn, o Flávio Ribeiro, que cuida do YouTube. Eu tenho várias Você pessoas. distribui tarefas, né? Sim. Também, né? Então, na parte profissional, que me ajudam nessa... Dá suporte. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Legal. Em casa, eu tenho o papai financeiro, que é o Thiago Godoy, né? O meu Ele é marido. influencer também? Ele trabalha com educação financeira. Ah, que legal. Nessa área. Ele é mestre em educação financeira. Ó, Então, legal. primeiro que eu não dou conta de tudo. Uhum. Segundo que eu tenho, então, mais pessoas que me ajudam. Mas como é que eu faço? É dizendo não. É o quê? Não. Dizendo não? Dizendo não. Agora eu não consigo, agora eu não posso. Inclusive, é a última parte do meu livro. Como praticar o não. Porque é difícil para muita gente. Opa! E posso dar a dica mais de O ouro? Portiolli esteve aqui com a gente. E ele falou que ele tinha dificuldade de dizer falar não. Todos muitos nós temos têm. dificuldade por várias razões, mas a principal é porque a gente quer ser reconhecido, então a gente tem medo de desagradar. 2 regras de ouro. Quando um sim te coloca em risco, a resposta é não. Risco do quê, Samuel? Vou ficar sem dormir? A resposta é não. Vou ficar sem me alimentar? A resposta é não. Não posso, dessa vez eu não posso, agora eu não consigo. E a outra regra de ouro é a seguinte: se você estiver sentindo que o tempo está passando muito rápido, o problema não está com o tempo, ele não está contra você, é você que tem que fazer menos coisa. Então vai ter que dizer mais não. Agora, assim, o mais Sábio, difícil é dizer sábio, não para as lá. coisas que a gente quer, mas não pode. E dizer não pra quem você ama, pra quem você... Aquele medo de chatear Então, é rapaz. impossível, E né? assim, eu acho que uma coisa que a Isa é a personificação é tipo os papéis de gênero, né? Então, assim, a sociedade coloca que a mulher, ela tem que ser multitarefas, como ele acabou de falar. E aí, tipo, nesse contexto... Não, quero não. Então, né? E aí chegar ao discernimento, à consciência de que não... Por mais que a sociedade diga para você que o legal é ser multitarefas, ninguém é multitarefas. Não. Na verdade, Não para consegue você ser. fazer uma coisa bem feita, você tem que estar ali 100% naquele lugar, Você naquele usava momento. muitos medicamentos quando você Sim. teve o start? Sim, sim. Só que eu achava que aquilo era resiliência. Achei que eu estava sendo resiliente para dar conta de um estilo de vida insustentável. Que estilo de vida é esse? Eu tinha que acordar para trabalhar meia-noite, 1 ou 2 da manhã. E eu trabalhava por 3 pessoas. Então, por muito tempo, isso foi sobrecarregando. Você voltaria a viver o jornalismo diário? Dependendo do lugar, do horário e com que foco. Hoje eu descobri que a minha área é fazer conexões com saúde. E muito legal o Olha seu aí, canal. hoje, Ah, lá, olha aqui, ó, você está no conectando lugar aqui, certo. ó. Total. É. Olha aí. Total. E você Agora, aquele hard news não me vê. Convidar o Não doutor se para vê ir no seu mais. podcast. E o que a gente precisa, e aí veja só, né? Eu sou comunicadora, eu preciso tornar comum o que a gente precisa para preservar a nossa saúde. Então eu preciso simplificar. Meu papel é esse. Mas o seu canal ele faz muito isso, né? O Interioriza. Você está gostando de fazer? Conta um Muito, pouco, assim. muito. Faz mais de 2 anos. Que legal. Faço na unha, né? Faço sem patrocínio, faço tudo sozinha. Na raça. Mas Vamos porque eu arrumar acredito patrocínio, Isa. acredito Vamos arrumar muito patrocínio, né, doutor? Tem que... Vamos na arrumar gente como patrocínio. instrumento. Sim. Na gente como instrumento de uma mensagem que é de prevenção. E fora que você aprende muito ali, né? Com os parceiros, né? Que estão Tempo contigo ali, compartilhando, né? Olha, eu tô recebendo aqui uma ordem. É o que para chamar um break? fazer um link pra você. aí, Você vai tá? perguntar o que para Tem você? Você o- não tá vendo o Você conteúdo? também, viu, doutora? Você não tá super vendo interessante, porque o conteúdo. sabe aquilo Luizão, que a gente por estava favor. conversando antes? Olha, gente, que programa maravilhoso. Você não vai procrastinar, não vai adiar o que é prioridade. O que é prioridade? É a sua saúde.
é você. Porque eu vou falar uma coisa, viu? Você acha que de repente você sai daquele trabalho, no outro dia não vai ter outra pessoa executando as tarefas? Ou tipo, ai meu Deus, ninguém vai dar conta? Não, não é bem por aí. Ninguém é insubstituível. Só a gente que é insubstituível pra gente mesmo. E você? Você se conhece? Você é uma boa companhia pra você? Tem gente que não consegue ficar parado. Acha que vai ter uma fuga em algum lugar. Sem essa pessoa, minha vida não anda, não. Sem o seu fôlego de vida, a sua vida não existe. Então, como é que você tem respirado? Como é que você tem dormido? Como é que você tem se amado? Nós estamos falando hoje aqui sobre saúde. Saúde. Rins. Exato. Aliás, tá caindo uma chuva em São cérebro, Paulo hoje, né, Maravilha? Tá um pé d'água que tá caindo aqui. Mas olha, Guilherme Fialho tá com a gente ali, né? Ai, meu Deus do céu. Pois é. Eu quero participar do assunto também. Você quer participar do Você não vai assunto? fazer bagunça, não, né? Não, eu quero Hoje ficar não é por zoada, dentro. né? E tá chovendo. Já pensou? Tá chovendo, você já pega o seu café, tá ligado na Rede Gospel ao vivo. E que convidados, hein? Você vê? Que programa. Uma aula hoje, né? Alguém, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunte. Você nunca fica de mau humor? Não eu fico. nunca vi você de mau humor. É mesmo, é? Eu Não fico. nunca escuto um não seu. Como é que você administra isso? Se bem que você é novo, né? Mas a idade. Eu ia falar a idade agora, determina jovem. que não vai ter problema. Chove. É jovem. Difícil. É muito difícil eu ficar de mau humor. E às vezes eu tenho um momento de estresse ou não, é coisa de 1 minuto, depois passa. Eu sou meio ansioso, eu fico pensando. Mas eu tenho um problema com você hoje, eu não fico sem falar com você. Eu gosto de resolver, eu não gosto de ficar carregando. Deixar pra depois. Mas a vida é muito boa, a gente tem que dar risada, a gente tem que falar, a gente tem que se expressar. Aliás, eu descobri que quanto mais a gente agradece Então. e menos reclama, Melhor. impressionante como a saúde mental começa já É verdade. começar a Exato, agradecer verdade. mais e reclamar menos. Quando eu me pego reclamando, isso sabe o que eu mesmo. falo? Nossa, eu tô sendo muito ingrato com Deus. É. Porque a gente vive tantas coisas boas e quando a gente começa a reclamar, poxa, Deus abre o mar, faz tudo acontecer, a gente é bem ingrato, Olha, né? Eu não gosto você de tem o quê? gratidão. 23 agradeço anos, que né? Mas 25 esse ano, dia 27 de julho, você quer mandar um Ah lá, presente manda pra mim? presente pra Lígia Guilherme. Vasconcelos, 1410. Esse Dia 6 de março também é meu aniversário, dia 6 de O seu março. é antes, né? Ele tá querendo fazer a propaganda. Um jovem, ele pode ter o burnout? Responde, doutor, depois eu complemento. Não só pode, como tá ficando cada vez mais comum. Ixi, eu tô sentindo alguma coisa aqui. As redes sociais, elas colaboram para isso positivamente, negativamente? Eu acho que mais negativamente por causa da forma como a gente usa. É uma coisa que você vê um mundo perfeito demais, você começa a se comparar demais, você começa a ver um nível de performance que na verdade não é real, e aí você começa a se cobrar de atingir aquilo. A perfeição que o filtro traz, que não existe. E né? sai só do profissional. Começa a ter todos os aspectos da sua vida. Você começa a se cobrar e ficar estressado porque você tem que ter a perfeição também no seu dia a dia, na sua casa, até no jeito que você frequenta o seu lazer, o jeito que você frequenta a sua igreja, a sua fé, o que quer que seja. Se você não fizer do jeito certo, está errado. Você começa a se cobrar. Você vai ter... É o caminho para o burnout. Na década de 80, a psicóloga Cristina Maslach escreveu um livro que o título em português é O Custo de Cuidar. Então, quais são os profissionais que estão mais sujeitos ao adoecimento, como a síndrome de burnout? Profissionais da área da saúde, da educação, jornalistas, policiais. Ou seja, todas as profissões que não podem cometer erros e que vivem sob muita pressão. Só que depois de tudo que eu já estudei, depois de tudo que eu vivi, né, me tornei uma grande pesquisadora do assunto, eu cheguei numa situação que é, Mara, a gota que transborda o copo. Porque se você perguntar, a síndrome de burnout vai acometer um profissional que entrega muito, tá? Geralmente ama o que faz, porque se não gostasse, se não fizesse bem o que faz, não estaria fazendo muito. Ele não seria recompensado com mais trabalho, percebe? Esse profissional não sabe dizer não, ele está esperando um reconhecimento dentro do trabalho, que na verdade não é dentro do trabalho que ele vai ter aquele reconhecimento. É dele mesmo. É dele mesmo, exatamente. Mas precisa acontecer uma coisa para você ter o diagnóstico. Situação de assédio. O que explica um profissional por anos, doutor, anos, tá lá com vários sinais e sintomas, tá tratando várias partes do corpo. Aí toma um remedinho pra cá, um remedinho pra lá, um remedinho pra cá. O que precisa acontecer pra ele pifar, como aconteceu, como eu descrevi? Eu estou dizendo uma situação com características de assédio. Eu só falo isso amparada no que o desembargador Sebastião Oliveira, de Minas Gerais, do Tribunal Regional do Trabalho, explica sobre dano existencial.
Você vive uma situação, Mara, que rompe com o seu projeto de vida. E é como se o seu corpo dissesse, agora deu. Então, muito cuidado. Cansaço é uma coisa, esgotamento é outro, síndrome de burnout é outra. Você perde funcionalidade. Eu deixei de dirigir por muito tempo. Meu Deus. Eu não conseguia compreender um texto. Então, tem que tomar cuidado, porque se você estiver sentindo dores crônicas, você vai procurar quem? O seu médico, até o seu dentista. Se você tiver, por exemplo, com retração na gengiva, Mas, já assim, vai te mostrar que seu estilo de vida não tá legal. Você foi a uma terapeuta, a uma psiquiatra, eu tava indo em 5 especialistas, mas todo mundo me via separada. Tratava o problema na boca como se fosse só um problema bucal, a alergia na pele como se fosse só alergia. Eu tirei uma safena, só a safena. No último, que foi um cardiologista, que falou assim, pera lá, Isabela, depois de tudo isso aqui que você tá me contando, o problema não está com você. O problema é no ambiente de trabalho. Olha isso. Olha. Pois é. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre multidisciplinaridade. Porque, às vezes é o cardiologista, às vezes é a terapeuta, às vezes é a nutricionista que fala assim, olha, a pessoa tem um síndrome do intestino irritável que nada resolve, vai no um monte de médico, vai no gastro, vai em um monte de lugar e aí às vezes é a nutricionista. Então, é por isso que é tão importante a gente ter todos os profissionais de saúde que atendem uma pessoa fazendo parte de uma teia. Em conexão, entendeu? né? Eles têm que estar conectados. Legal. E a gente tem que entender que existe uma pessoa que a gente não trata Mas, diagnóstico, Bela, a gente não você trata falou uma doença. pessoa, né, A gente por trata trás O de tudo. pessoas. profissional falou para Sim. pera lá, o ambiente de trabalho. É o ambiente e de como, trabalho. por exemplo, pode detectar que alguém que está assistindo a gente está sofrendo? Bom, primeiro que se você está sentindo alguma dor há muito tempo, essa dor não é normal. Dor é mensageira. Dor está querendo te dar uma mensagem. Se você está ouvindo essa mensagem, está indo no médico, é uma responsabilidade sua. Esse é o autocuidado mais básico. O problema é que tem muita gente adoecendo, achando que é a empresa que vai ter que cuidar de você ou alguém vai ter que cuidar de você. Primeiro, você tem que fazer a sua parte. Certo. Segunda coisa, tempo do sono. Quando você falou do sono ali, eu vibrei. Porque a gente negligencia muito o sono, achando que isso não vai trazer consequência. Quando a gente tem 25 anos igual o Guilherme, beleza, né, Guilherme? Vai um Maravilha, pouco. tá ótimo. Mas depois, conforme o tempo passa, o sono, pra mim, é o principal faxineiro da saúde mental. Se você não dorme bem, você não vive bem. Eu dormi da meia-noite às 5, pra mim tá bom. Tá bom? Eu já acordo na agitação. É só me jogar água no rosto. Hoje Daqui a 10 anos a gente conversa de novo? Tá bom. Mas é mesmo. Então, olha só o que eu disse. Situações do indivíduo. Porque eu, indivíduo, eu não posso interferir na gestão da empresa que eu estou trabalhando. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso levantar a mão, preciso pedir ajuda. Se eu não encontro ajuda dentro, gente, deixa eu falar uma coisa. Se planeje para você sair, porque é mais fácil você tomar decisão com saúde do que ter que tomar decisão doente. Eu sei o que eu estou falando. Mas quando você passa por essa situação e você se torna uma mensageira, né, sobre esse tema tão eu tô relevante, impactada com ela, né, eu sabia? também. Não, é muito Eu legal. também. É muito legal. E você vê, ela é jornalista. Aham. Ela abraçou esse assunto. Sim, sim. Imagina Ela a podia gente ter que vai tratado receber e o conteúdo talvez- dela. É porque ela tem a comunicação e nada como a pessoa que tem experiência para nos Poder aconselhar. passar. Mas ela escolheu isso, ela poderia não ter escolhido, né? Ter propagado esse tema, ter ajudado. O seu canal no YouTube qual é? Isabela Camargo Real. Quero aproveitar, então, que você trouxe, né, a síntese do que eu venho tentado oferecer para as pessoas, né, nessa jornada de por onde eu começo. Então, você e todos aqui neste sofá Primeiro estão exame, ganhando e fazer. uma jornada, um acesso eu gratuito quero à minha mesmo. jornada. Obrigado. Hoje é o primeiro encontro ao vivo, inclusive, Olha que às legal. 8 horas. Que é? Às 8 horas, às 8 horas ao Nunca vi vivo. rodízio, eu fico aqui. Ah, lá, pronto, Gui. Aí vocês vão ter acesso depois a todas as aulas, mas Ótimo. é simples, se você quiser que seja simples. Se você quiser se organizar internamente para se reencontrar, porque no fundo é isso, Mara. E ela tá A gente tá grávida, perdido gente. num Imagina. monte de demanda que não é Demanda, nossa. então. Um monte de medo, de aflição que não são nossos. Então, essa jornada, por onde eu começo, se você for nos meus stories, você vai ver lá, né, como faz ainda para entrar nesse primeiro grupo, que eu chamo de Imersão. turismo interno. A gente precisa fazer turismo interno, porque a gente faz turismo num monte de lugar. É uma imersão, Mas né? internamente a gente não faz imersão, nada. Oi, e você teve algum 8 relato horas. assim que tem Aí, 8 como horas que eu da noite faço? 8 horas hoje, ao Como que né? eu faço? Eu Os vou stories,
Vocês são meus convidados. Certo. Então, quem tá assistindo pode ir nos stories, que lá vai ter o link, tá? Por onde eu começo? Por onde eu quero começo? saber, Maravilha, se ela teve algum relato impactante, assim, que você talvez ajudou a salvar uma vida. Um monte. Certo? Não, ela deve estar tendo esse... Agora. Comigo, porque eu preciso muito disso tudo. Maravilha. Alô, é pra Léo gente, Mara Maravilha Revela, tem exclusividade. Eu tô no caminho certo, eu tô no caminho certo. Tanto que Deus me trouxe até aqui. Deus preparou Tá vendo tudo, como meu você querido. é? Você me prejudica da minha saúde, Guilherme. Esse Guilherme. Entendeu? Eu adorei, Tamara. Mas eu quero ouvir da Isa um relato que tenha sido mais emocionante, mais impactante, assim, nesse tempo aí, Tem nessa algumas jornada. histórias engraçadas e toda vez que eu tô no aeroporto, tem um café que eu sempre vou, eu faço questão, eu tô lá. Sempre quando eu vou pegar um voo, que alguém me encontra ali. Ali já é um lugar que eu já sei, Ponto tô de sendo encontro. usada, tá bom. Chegou uma moça e disse que, infelizmente, ela tinha perdido o bebê. Ela tinha sofrido um aborto. Por causa daquela circunstância do trabalho. E ela só conseguiu ressignificar aquela situação de que o problema não estava com ela. De que foi a falta de gerenciamento do estresse crônico que fez ela chegar até aquela situação. E aí ela consegue se perdoar e perdoar o ambiente. Essa é uma história triste. Agora, duas histórias muito que emocionam. É quando alguém chega pra mim e diz que pediu demissão. Você quer me ver feliz? É quando alguém chega pra mim e fala: Isabela, eu pedi demissão, eu consegui tomar uma decisão com saúde. Duas executivas, Bom, são duas mega executivas e elas tiraram o pé do acelerador. Cargos altos, né? Cargos altíssimos e me disseram: Isa, eu tomei essa decisão baseado no que você vai nos orientando, que a gente pode mudar de ideia. Você pode mudar de trabalho, você pode mudar de emprego, até porque crachá a gente pode carregar vários, mas vida é uma só. O Bart é um isso exemplo. mesmo. O Bart falou que ele não ia mesmo. continuar. Viu? O Bart estava numa posição líder de audiência na Record, ganhando muito bem, mas ele falou: quero cuidar da minha família. Exato. Quero aproveitar mais a minha mãe, o tio avô dele. Ele poderia ter continuado lá, mas ele teve Ele essa tomou a escolha. decisão, e ele disse: eu só consegui tomar essa decisão quando eu me planejei financeiramente. Então, para você que está nos ouvindo, é evidente que existem vários contextos, mas um é igual a todos nós. Gente, a gente tem que trazer a Bela mais vezes aqui. Nossa, já passou uma hora e meia. Eu falei demais. Não, Nem não, sentiu, não, não, não. mas